Queridos, vamos abrir a Bíblia outra vez, Romanos capítulo 14, para nós relermos o texto do verso 1 em diante, que diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos irmãos, um texto nesta epístola, que é uma das mais ricas do apóstolo Paulo, aos crentes ali em Roma. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, nas aplicações que ele faz da doutrina que foi esboçada desde o início da carta, ele vai falar sobre os relacionamentos. E vai falar então aqui sobre o crente forte e o crente fraco. O crente que tem uma maturidade maior na fé e o crente que tem menos ou que é imaturo na sua fé, que aqui ele denomina de crente fraco. Vamos então nesta noite olharmos para o texto aqui de Romanos capítulo 14, todo o capítulo, e meditarmos sobre esse tema, crente forte ou crente fraco. Com a graça de Deus, iremos trazer esta palavra para a nossa meditação. Como dissemos, o texto que lemos está na epístola de Paulo aos Romanos, que é a epístola talvez mais profunda, ou ao lado de Efésios, constitui a escritura mais profunda do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu esta epístola, ele estava na sua terceira viagem missionária. Na segunda viagem, ele escreveu a epístola aos Gálatas, ali de Corinto, onde ele demorou-se mais um tempo. Na terceira viagem missionária, ele passa por Corinto, vai a Macedônia, escreve 2 Coríntios, depois retorna a Corinto, de onde provavelmente ele escreveu esta epístola aos Romanos, por volta do ano 57 depois de Cristo. Entre 57 e 58 é o tempo desta sua terceira viagem missionária, mais ou menos é o que concordam os estudiosos da cronologia do Novo Testamento. Nós vamos ver aqui Paulo escrevendo esta epístola e já saúda os irmãos ali em Roma como santos e amados de Deus. A santidade e o amor estão já em paralelo aí desde a saudação de Paulo a esta igreja ali em Roma, que sem dúvida nenhuma precisava muito de santidade, porque Roma era uma cidade conhecida pelas
pelos excessos, pelas festas, pelas lutas, por tanta coisa. E também precisava saber que o amor de Deus devia estar neles, não é? Já que era uma cidade com uma diferença muito grande entre seus habitantes. Havia gente de toda parte do mundo em Roma e somente com amor eles poderiam realmente viver juntos na igreja sem contenda, não é? Paulo escreve aqui fazendo uma das mais ricas defesas da fé evangélica. Falar sobre a justificação, a salvação unicamente pela fé e os desdobramentos desta questão tão importante para a igreja é o que Paulo faz nessa epístola. Aqui ele vai falar então sobre a doutrina da salvação. Alguns têm como o tema principal da carta. Ele vai falar também da distinção entre lei e graça. Ele vai falar dentro dessa mesma linha da continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Do que deixamos a velha aliança e entramos na nova aliança. E outras questões importantes, algumas até que dividiam a igreja naquela época e que continuam trazendo problemas para as igrejas nos dias de hoje. E nós precisamos então aprender disto que o apóstolo Paulo ensinou não só para os crentes em Roma, mas também para os crentes aqui nesta igreja. No capítulo 14 que nós lemos, Paulo vai falar aqui sobre as diferenças na maturidade dos crentes. Os crentes que ele chama de forte são os crentes maduros na fé, que já compreenderam bem o que é a fé cristã e o que é a liberdade cristã. E há outros crentes que ainda estão aprendendo sobre isso ou que ainda não desenvolveram esse entendimento que ele chama de fraco na fé. Fraco e forte aqui não tem a ver com a capacidade de fazer alguma coisa, de operar milagres, mas sim a essa compreensão da fé e a condução da vida de acordo com essa compreensão. E haviam divergências, então, em questões secundárias da fé cristã. Uns pensavam uma coisa, outros pensavam outra coisa, uns diziam que tinha que fazer certas coisas, outros diziam que não precisava, mas eram questões secundárias da fé. Não havia ali uma dúvida sobre, por exemplo, se era preciso crer em Cristo ou não para ser salvo. Todo mundo, pelo visto, concordava nisso. As questões aqui eram questões bem mais secundárias, né? de bem menos importância. E que Paulo, então, vai tratar sobre isso e como nós devemos conviver nessas situações que se apresentarem na igreja. Nós vamos ver, então, essas duas categorias de crentes, né, segundo o apóstolo nos apresenta no texto. Primeiro, vamos lembrar ou falar do crente fraco. O que é o crente fraco? O crente fraco aqui eram os irmãos que tinham uma fé enferma. No verso 1 ele já diz, quanto ao que está enfermo na fé, a palavra enferma aqui é a mesma palavra que nós em português falamos astenia, uma fraqueza. Mas aqui ele não está falando de fraqueza do corpo, ele está falando de fraqueza da fé, de fraqueza da alma. Fraqueza não no sentido de que eles não tivessem força de vontade para vir à igreja. Mas citando aqui John Stott, ele fala que o que falta ao fraco não é força de vontade, mas liberdade de consciência. O que ele define como fraco não é o crente que quase não vem à igreja, mas sim aquele crente que não tem ainda uma compreensão verdadeira da fé e ainda traz uma série de regras que ele acha que, se não cumprir, pode perder a sua salvação ou não estará fazendo aquilo que agrada a Deus. Esses cristãos que ele chama de fracos, quem poderiam ser esses? Certamente pessoas com pouco tempo de conversão, né? Com pouco tempo de fé. Poderiam ser pessoas que se converteram do paganismo, das muitas religiões pagãs que havia no Império Romano. Algumas dessas pessoas antes consumiam carne que era sacrificada aos ídolos. É um tema que Paulo trata tanto aqui quanto principalmente
na primeira epístola aos Coríntios. Vamos lembrar que é de Corinto que Paulo está escrevendo Romanos. Provavelmente, a situação que ele observou na igreja ali, ele resolveu, então, dar uma espécie de uma orientação geral a todas as igrejas sobre aquele assunto. Já que acontecia em Corinto, podia estar acontecendo em outras partes das igrejas no Império Romano, né? E ele, então, vai falar sobre isso, sobre o que come e o que não come, alguma coisa. Podia ser que esses crentes fracos foram pessoas vindas das religiões pagãs e que agora achavam que não podia comer de forma nenhuma carne que de alguma maneira tivesse sido oferecida aos ídolos, porque isso seria um problema para eles. Ou pode ser que sejam pessoas convertidas do judaísmo, judeus que aceitaram a fé cristã, e em muitas epístolas de Paulo, como Gálatas, Colossenses, ele vai tratar sobre essa questão judaizante, né? Os crentes judeus queriam que os crentes gentios seguissem a mesma regra da lei de Moisés. Então não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer nada no dia de sábado, não pode realizar certas coisas, tem que se circuncidar. Podia ser que esses crentes fracos aqui fossem judeus convertidos ao cristianismo e que agora não queriam quebrar as regras de restrição alimentar que a lei impunha a eles, a lei de Moisés, e agora podiam estar trazendo problemas na igreja. Ou quem sabe ainda podiam ser ex-discípulos dos filósofos ascetas, né, que pregavam a abstinência dos prazeres completos, o isolamento, que pregavam que não se devia comer carne, como por exemplo Pitágoras, né, que foi um filósofo que influenciou muita gente na Grécia, apesar de ele ter existido pelo menos 500, 600 anos antes dessa carta ser escrita, mas ainda a influência em seguidores, né? Algumas pessoas chamam de vegetarianos pitagóricos, porque uma das coisas que Pitágoras proibia era comer carne. E alguém disse que foi um dos primeiros vegetarianos famosos aí, esse filósofo grego. Ou podia ser que, na realidade, a igreja em Roma tivesse todo tipo de pessoas assim. Gente que veio do paganismo, gente que veio do judaísmo, gente que veio influenciado pela filosofia grega, asceta, e essas pessoas estavam na igreja. E agora um dizia não pode comer carne, o outro dizia não pode comer isso, o outro dizia não pode fazer aquilo no sábado. E como então ficava a fé dessas pessoas? Uma vez que alguém entendesse, como Paulo explica em várias de suas epístolas, que Cristo nos libertou das obrigações cerimoniais da lei, porque Cristo cumpriu todas estas coisas e agora nós não estamos mais presos a elas. Certamente esse tipo de relacionamento entre esses crentes aqui fracos, né? Nesse sentido que não tinham maturidade ainda para entender a amplitude da liberdade cristã, e os outros crentes mais maduros na fé, era que estava causando problema de relacionamento lá na igreja em Roma. Então vamos pensar quem seriam os crentes fortes. Os crentes fortes não eram pessoas que praticavam exercício físico, né? Mas sim, o forte aqui também é um forte na fé e fala da maturidade da fé que eles tinham. Eram pessoas que entendiam melhor a amplitude da liberdade cristã. Como o Senhor nos libertou dessas coisas que as religiões exigiam que se fizesse para se alcançar algum benefício espiritual. A única exigência da fé cristã é exatamente isso, crer em Cristo como seu Salvador. Depois de crer, aí nós vivemos uma vida de santidade. Mas não para poder ser salvos. Já porque somos salvos é que nós vivemos uma vida de agradar a Deus, de fazer somente o que Ele se agrada de nós. Mas isso não é necessário para ser salvo. E também aquilo que agrada a Deus não são essas regras, né, que o judaísmo trouxe, por exemplo. Nós vamos ver que fomos libertos dessas regras minuciosas, quando na realidade
tudo aquilo apenas preparava um povo para viver em santidade, em separado para Deus. Esses cristãos fortes, eles entendiam que a essência da fé cristã genuína era o viver com Cristo, o viver em comunhão com Cristo, a fé que operava pelo amor, a esperança na vida eterna e não o guardar estas coisas. A essência da fé não era não fazer nada no sábado ou não comer carne de porco ou qualquer coisa assim, mas sim ter uma comunhão perfeita com Cristo e viver para agradar a Ele em todas as coisas. Como esses cristãos entendiam isso? Eles tinham uma fé forte. Eles tinham uma fé madura. E o que nós vemos na Bíblia Sagrada, queridos, até mesmo entre os 12 apóstolos de Jesus, é que a fé, ela vai progredindo, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo. Nem todos têm a mesma fé. A igreja é um local onde nós temos pessoas com níveis diferentes de fé. Fé aqui não estou falando no sentido objetivo. A fé que nós temos, ou seja, o evangelho, a doutrina, é uma só para todo mundo. E aí é nesse sentido que a Bíblia diz que há uma só fé. Mas fé aqui no sentido subjetivo, ou seja, aquilo que nós vivemos. Aí há uma diferença, sim, de grau, de maturidade. Um novo convertido não tem a mesma fé de alguém que já tem mais experiência com Deus, mas ele deve progredir nessa fé. Quando a gente olha os apóstolos, por exemplo, nós vamos ver entre eles ali já a representação dessas pessoas. Tem gente que não tem fé. Acabou de ter um contato com Cristo, mas nem aceitou ainda Jesus como Salvador. Veja que lá em Marcos capítulo 4 e o verso 40, os discípulos estavam assombrados com o que Jesus fez, ou achando que ia morrer numa tempestade. Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Já estavam convivendo com Jesus e não tinham fé ainda no que ele podia fazer? Pessoas aqui bem no início, do seu contato com Jesus e não tinham ainda uma fé verdadeira. Tem depois aqueles que têm uma fé, mas uma fé ainda pequena. Jesus veio caminhando sobre as águas, mandou Pedro ir ter com ele. Pedro afundou porque inicialmente creu, mas depois olhou o vento e a fúria das águas e foi afundando. Jesus o levantou. E aí diz o texto aqui de Mateus 14, 31. Prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então ele tinha fé, mas era pouca. Uma fé pequena. Já tem outras pessoas que vão amadurecendo mais, ou por uma necessidade muito grande, elas têm uma fé grande. Aí nós vamos lembrar, Mateus capítulo 15, a mulher Ciro-fenícia, que certamente ouviu falar de Jesus, e num momento que sua filha estava terrivelmente possessa e sem condições nenhuma de ser liberta por alguém, ela vai até Jesus, segue Jesus, perturba Jesus, insiste com Jesus. E Jesus então vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glória a Jesus. Apesar de ser uma pessoa que teve pouco contato aqui com Jesus, mas já tinha uma grande fé. Certamente já tinha ouvido falar do que ele fez. E creu realmente com uma fé grande. E ainda tem gente que tem uma fé muito grande, que Jesus disse que nunca tinha nem achado outra pessoa com uma fé igual. É o centurião que está com o seu servo doente, E Mateus capítulo 8, aquele homem manda dizer: não preciso se ouvir na minha casa, porque eu entendo de autoridade. Autoridade é o seguinte: quem manda, manda porque tem poder para mandar, e quem não tem poder para mandar tem que obedecer. Então o senhor não precisa vir aqui, diga uma palavra, e o meu criado vai ser curado. E aí Jesus, ouvindo isso, diz o texto que ele admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Então veja, tinha gente aqui que tinha fé quase nenhuma ou nenhuma, pequena, grande,
e a uma fé extraordinária, uma fé muito grande, é que a fé ela vai crescendo. A fé se alimenta exatamente do conhecimento que nós temos de quem Deus é e o que Ele pode fazer, que está na palavra. Por isso que Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que nós conhecemos a Deus na palavra e conhecemos também na experiência cristã, a fé vai crescendo. Esses crentes fortes aqui, certamente já tinham conhecimento e já tinham experiência com Jesus, de forma que a sua fé já estava mais robusta, a sua fé já estava mais forte, e eles são chamados de crentes fortes. Mas ambos os grupos, tanto os crentes fortes quanto os crentes fracos, eles eram servos de Jesus. O texto deixa bem claro que os dois grupos são servos de Jesus. Portanto, eles deveriam viver em comunhão, em amor. Mas o que o texto diz é que uns desprezam, outros julgam, outros entristecem e até destroem a fé dos outros. Como isso pode acontecer na igreja? Como isso pode acontecer entre os crentes, entre os servos de Deus? E aí é a instrução de Paulo para nós, os cuidados que nós precisamos ter para não permitir que essas coisas aconteçam na igreja. E aí nós vamos ver que o final de tudo que nós entendemos aqui é que cada um dará contas a Deus de si mesmo e não do outro. E nós devemos então ter o cuidado com tudo que nós fazemos, porque de tudo que nós fizermos, um dia nós iremos prestar contas a Deus. E diz Paulo que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Então, de tudo que nós fizermos, também nós receberemos a recompensa. Daquilo que fizemos realmente para a glória de Deus é que nós receberemos a recompensa. Então é preciso agora ter cuidado. E vamos olhar na palavra aqui o que é que ela nos diz, como devemos, os crentes fortes e os fracos. E eu não sei em que categoria você se encaixa aí, mas o fato é que nós todos precisamos entender como deve ser o relacionamento entre estas pessoas na igreja. Vamos ver então, queridos, que tipo de atitudes nós devemos ter para com os outros na igreja. O apóstolo Paulo já começou dizendo que o irmão fraco, o irmão enfermo na fé, ele deveria ser recebido, deveria ser aceito, ele deveria ser abraçado pelos irmãos, que eles deveriam receber esse irmão, mesmo ele tendo opiniões diferentes dos crentes fortes. Não é pelo fato de alguém não pensar exatamente igual a mim, que eu não posso ter comunhão com ele, de forma alguma. E Paulo diz que deve receber esse irmão, mas sem contendas sobre dúvidas. Não adianta dizer, não, irmão, venha para cá, que agora o irmão vai ter que aprender, eu vou lhe doutrinar, você tem que aprender como eu. O irmão deve ser, em primeiro lugar, aceito. Aceito no meio da igreja. E Paulo, escrevendo a Timóteo, pastor da cidade de Éfeso, ele vai dizer exatamente que o homem de Deus deve agir assim. E ele diz, 2 Timóteo 2, verso 23, e rejeita as questões tolas e ignorantes, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Se alguém se diz servo de Deus, né? Então ele precisa atender a essas características. Evitar questões que só geram discussões, que só geram contendas. Às vezes é um problema na igreja, irmão. Você vai ensinar numa classe de escola dominical, sai mais calor do que luz, né? Em vez de aprender, as pessoas parecem que tentam impor a sua ideia sobre a dos outros, e nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Igreja não é lugar de contenda. Então nós precisamos aceitar o irmão em primeiro lugar, sem querer que ele pense em tudo igual a mim, mas aceitando-o como membro do corpo de Cristo, com paciência, ensinando a ele, sendo brando
porque é o que a palavra de Deus nos recomenda. Os fortes, nós já vimos que eles têm maturidade quanto à essência da fé cristã, o que é realmente ser crente. Mas eles devem respeitar a opinião dos outros que é diferente da sua, naquelas coisas secundárias de doutrina. Como eu disse, Paulo não está falando aqui sobre o essencial da fé. No essencial da fé, nós não temos o que negociar. Quem é que salva? Só Jesus. Ah, mas eu gosto tanto de Pedro, de Maria. Não, só Jesus. Para ser crente, se tornar salvo, o que é que precisa? Crer em Jesus. Não, mas não era tão bom se circuncidasse, porque já cumpria também a lei de Moisés. Não, negativo. Só a fé em Jesus. Essas coisas não se negociam, porque são a essência da fé cristã. Se a gente misturar com outras coisas, deixa de ser a fé cristã. Mas o que Paulo está falando aqui não é sobre isso. Todo mundo era crente em Jesus, todo mundo tinha a fé básica comum. O que haviam eram discussões sobre coisas secundárias. E nas igrejas ainda existe muito esse tipo de coisa. Ah, eu só gosto do hino da harpa cristã. Não, eu não gosto de hino da harpa cristã. Ah, a igreja devia ser pintada de tal cor. Não, só combina com a igreja tal cor que é melhor. Ah, a gente tem que cantar 3 hinos da harpa e depois a leitura e assim. Ah, hoje o culto começou todo atrapalhado, o pastor só cantou um hino e não sei o quê. Então, às vezes, são questões totalmente secundárias. Numa das igrejas que eu dirigi em Natal, substituí um pastor que ficou alguns anos lá, e quando comecei o trabalho, uma irmã veio reclamar: não estou gostando desse novo pastor. O que foi que houve? É porque ele não canta o primeiro hino da harpa em pé, como o outro pastor fazia. Só porque eu cantava sentado, assim, a igreja sentada, né? Mas veja, isso não tem importância nenhuma. Criou-se um hábito, né? E alguém achou que tinha que ser daquela maneira, senão não era um culto verdadeiro a Deus. Questões secundárias, totalmente irrelevantes, que estavam gerando aí discussões na igreja. O mesmo acontecia em Roma em relação a algumas doutrinas que não têm a ver com a essência da fé cristã. O irmão maduro, queridos, ou o irmão imaturo aqui na fé, ele deve ser amado. Ele deve ser acolhido. Mas também ele deve ser ensinado em amor e auxiliado a crescer na fé. Quando Paulo está dizendo que deve aceitar o irmão, ele não está dizendo aceite-o e deixe ele assim o resto da vida. Não se importe com o crescimento dele. Não, nós vamos ver que na realidade ele vai dizer que nós devemos fazer as coisas que servem para a edificação, que servem para crescimento dos outros. O que ele rejeita são as contendas. Mas ensinar com paciência faz parte do trabalho daqueles que já têm mais maturidade na fé. Veja lá em 1 Tessalonicenses 5:14, como o apóstolo Paulo diz: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Veja que Paulo não diz, deixa eles viver de qualquer jeito. Não, ensinem esses irmãos. Consolem os desanimados. Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. A questão maior é essa, ser paciente com todos. Mas ele está vivendo de forma desordenada, mas tem que tratar com paciência. Mas ele está desanimado, tem que ser com paciência. Mas ele é fraco na fé, mas tem que tratar com paciência, com amor, né? Às vezes na igreja as pessoas querem que alguém aceite a Jesus num dia e no outro dia ele já seja uma espécie de Billy Graham Jr., né? Assim, alguém que já tem toda uma capacidade. A irmã aceita Jesus num dia, no outro dia, se ela aparecer na igreja com uma roupa que não seja aquele padrão, alguém já reclama. Mas, irmã, quem aceitou a Jesus e foi transformado foi a alma dela. O guarda-roupa dela continua do mesmo jeito. Se quando fizesse a oração, né, de aceitar Jesus, o guarda-roupa dela também se transformasse, era mais fácil. Mas não é assim que acontece. Isso não quer dizer que a gente vai deixar a pessoa o resto da vida assim, mas tem que tratar com paciência e amor, que é assim que o apóstolo Paulo nos ensina. É um novinho na fé e a gente tem que tratar com paciência, né? Imagine o pai que está criando o filho, aí bota para tentar andar, ele caiu. Não, pega. Guarda esse menino para lá que ele não vai aprender a andar nunca.
Mas agora que caiu a primeira vez, já não vai aprender mais a andar, tem que ter paciência. Os bebês em Cristo também necessitam de paciência e amor para eles crescerem. Então, a primeira atitude que Paulo recomenda dos fortes com os fracos é receber o irmão fraco com amor. Acolher esse irmão, abraçar esse irmão, amar o irmão, mas também ensiná-lo com paciência. A outra questão que nós vemos aqui no texto é que quem tem conhecimento, quem tem mais conhecimento bíblico ou mais experiência cristã, ele tende a desprezar o seu irmão que é mais apegado só a regras, porque não tem ainda uma maturidade muito grande. Por outro lado, o homem que tem uma consciência muito sensível, ele é tentado a julgar o homem que não acompanha os seus pensamentos. Tem crente que diz assim, não, tem que pagar o preço, senão não vai conseguir nunca. Tem que pagar o preço. E pagar o preço, às vezes, para ele, é sacrifício. Às vezes, sacrifício até feito de uma forma desordenada. Quando, na realidade, irmãos, nós não precisamos fazer nada para sermos aceitos por Deus. Já fomos aceitos por Deus em Cristo. Tudo que nós fizermos de oração, de jejum, é para progredir na fé. Não é para você ser aceito por Deus. Ah, não, se eu não jejuar, eu vou perder a minha fé, ou Deus não vai me dar isso. Não, jejum não é greve de fome para obrigar Deus a lhe dar coisa nenhuma. O jejum é para você. É para você aprender a dominar o seu corpo, os seus apetites. E não simplesmente para obrigar Deus a fazer alguma coisa. O crente maduro na fé sabe que, na realidade, já é amado por Deus. Ele vai orar não como uma necessidade. Ah, se eu não fizer uma campanha de 7 dias de oração, Jesus não vai me dar. Não, ele vai orar porque ele tem prazer em conversar com o Senhor. E não para exigir de Deus alguma coisa. Então, o crente que é mais maduro, tem mais conhecimento, ele às vezes quer desprezar o irmão que não sabe das coisas e está ainda vivendo meio confuso. E o crente que é mais sensível, a sua consciência é mais sensível a essas questões de cunho cerimonial, ele fica julgando o outro que não acompanha os seus pensamentos. Ah, esse irmão quer saber mais do que eu, mas não vem no matutino, não ora como eu, não jejuma 2 vezes na semana como eu e o fariseu da parábola. Então, ele não tem essa fé como eu tenho. E o que Paulo vai ensinar é que nós não devemos desprezar, nem devemos julgar o outro irmão. Verso 3, ele diz, o que come não despreze o que não come. O que comia aqui, ele certamente era o crente forte, que achava que não tinha problema nenhum ele comer certo tipo de carne, por exemplo, que não estava mais presa a essa questão. E ele desprezava o irmão que ainda achava que crente não pode comer carne de porco ou coisa parecida. O que não comia, julgava o outro. Isso não é crente, não. A Bíblia diz que não pode comer carne de porco e ele come. Mesmo ele estando equivocado no seu entendimento, mas ele está julgando o outro. O que Paulo vai dizer é, você não despreze o que não sabe e come, ou não come, e você não julgue o outro que come, achando que ele não tem uma fé razoável, desenvolvida. A questão é que nós precisamos entender a essência da fé cristã. E quando nós olhamos para a Bíblia, sobre essas questões que Paulo aqui está falando, queridos, nós vamos ver que Cristo nos libertou das restrições da lei. A lei tinha uma série de coisas que você não podia comer. Por exemplo, peixe você não podia comer, aquele que não tivesse barbatana ou escama. Então, se você come aqui algum peixe que não tem escama, se você tivesse na lei de Moisés, você já estava fora das bênçãos de Deus. Porque eles não podiam comer. Não podiam comer animais com certas características. Coelho, por exemplo, não podia comer. Porque era considerado um animal impuro.
Não, mas o meu eu crio somente comendo cenoura, né? Tem uns que dão chocolate para ver se ele bota ovo de Páscoa, não sei. Mas o fato é que não é a questão do que ele come, se é um animal sujo, é que pela lei era um animal impuro cerimonialmente, não podia ser comido. Mas Cristo nos libertou de todas estas coisas. Nós vamos ver, por exemplo, Marcos capítulo 7. Os fariseus reclamavam porque os discípulos não lavavam as mãos como devia, né, em água corrente antes de comer. Jesus vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E ele então diz assim, olha, e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Ele explicando isso aos discípulos: não compreendeis que tudo que é de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Todas as comidas são puras. O que Jesus está dizendo não é que você coma de tudo, que você nunca vai passar mal, pode comer gordura à vontade, que você... Não, o que ele está dizendo é que não tem mais aquela impureza cerimonial. Para o crente não há nenhuma carne proibida. Não há nenhum tipo de alimento proibido. O judeu, por exemplo, não podia cozer a carne no leite da mãe. E geralmente, para não errar, porque eles não sabiam se a carne era ou não de algum parente da vaca que tirou o leite, eles não comem carne com nenhum tipo de leite misturado. Nenhuma carne, por exemplo, essa nossa carne de sol com queijo, eles não comem. Porque mistura a carne e o leite. Eles não comem. Mas Cristo nos libertou de todas essas coisas. Pedro não entendeu, mas lá em Atos capítulo 10, quando ele está pensando em ir na casa, ou ele está orando na realidade, mas Cornélio já recebeu uma visão e mandou alguém chamá-lo, há uma visão diante de Pedro. Cornélio recebeu a visita de um anjo, né? Pedro tem uma visão de um lençol que desce e cheio de animais que para ele eram impuros. E a voz diz: levanta Pedro, mata e come. Não, de forma nenhuma, eu nunca comi nada impuro. E a voz diz: não chame de impuro o que Deus purificou. Haviam dois sentidos ali: os homens, que para eles também eram impuros, e os alimentos que estavam agora liberados, porque aquilo era da lei de Moisés. E nós não estamos mais debaixo da lei. Paulo, em Romanos, explica muito bem isso no capítulo 3, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Os judeus tinham que guardar as festas de sábado, as luas novas, algumas datas, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos. Para os cristãos, nada disso está colocado como mandamento. O que nós comemoramos na Páscoa não é a Páscoa, a saída do Egito. Eu nunca estive no Egito. O que nós comemoramos na Páscoa, na realidade, é a ressurreição de Jesus que aconteceu no domingo pela manhã. Não há obrigatoriedade, como na lei, para guardar a Páscoa. Mas parece que na igreja de Roma tinha gente que tinha problemas quanto a comer e tinha gente que tinha problemas quanto a guardar dias ou não. No verso 5 ele diz: um faz diferença entre dia e dia, e outro julga iguais todos os dias. Tem uns que achavam que podia comer isso ou aquilo, outros achavam que tinha que guardar aquele dia ou não. Na realidade, Deus nos mostra na sua palavra que em Cristo nós fomos libertos dessas questões cerimoniais da lei. Mas o irmão que ainda pensava assim, ele deveria ser aceito. E aquilo que Paulo diz que nós devemos aceitar esse irmão, é porque Cristo o aceitou. Verso 3 ele diz: porque Deus o recebeu por seu. E ele vai dizer depois no verso 3 do capítulo 15, porque Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Se Cristo recebeu esses homens que eram pessoas ímpias, que até o injuriaram, né? Mas Cristo morreu por eles também, como é que a igreja não vai receber essas pessoas que pensam diferentes? Que pensam diferente. Então, se eles foram recebidos por Deus, é lógico que nós, como igreja, precisamos abraçar, receber, aceitar essas pessoas, mesmo que pensam diferente da gente, embora que
nós precisamos também ensiná-los sobre a essência da fé para que eles cresçam, amadureçam, como o texto vai nos dizer. Então nós não devemos rejeitar, mas aceitar os irmãos fracos na fé. Mas há um outro tipo de atitude que Paulo diz que nós devemos ter o cuidado também, é que o cristão não deve ser juiz do seu irmão. Não deve julgar o seu irmão. O que nós aprendemos na Bíblia é que cada um deve julgar a si mesmo. Aliás, ele diz aqui que nós todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e no verso 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas no texto da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, ele diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós devemos julgar a nós mesmos. Como está a minha fé? Como está o meu crescimento na fé? Se você olhasse para 2 ou 3 ou 4 anos atrás, você diria que hoje você é um crente mais maduro? Ou continua sendo o mesmo crente, com as mesmas atitudes, com a mesma fé que tinha há anos atrás? Se você não cresceu na fé, então você precisa julgar a você mesmo e procurar crescer nesta fé. Procurar amadurecer na sua fé cristã. Capítulo 4, verso 11 da Epístola a Tiago, ele vai falar sobre julgar os irmãos, e ele diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Da mesma maneira, Paulo está perguntando aqui no verso 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Nós não temos autorização para julgar os outros. Julgar aqui, queridos, não é você chegar para um irmão e dizer, irmão, você é melhor ensaiar um pouco mais, porque você está indo um pouco desafinado. Não é sobre esse tipo de julgamento que Paulo está falando. Qualquer pessoa, especialmente se é uma pessoa que tem conhecimento musical, pode chamar um irmão que está ainda meio desafinado, né, e dar-lhe uma instrução e ajudá-lo. O que Paulo está dizendo de julgar aqui é você se julgar superior ao outro, julgar a fé do outro. Ah, esse irmão não é crente não, ele não faz como eu, ele não ora como eu, ele não faz como eu. Ou esse irmão não é crente não, ainda está aí dizendo que não pode comer isso ou comer aquilo. O crente verdadeiro já se livrou dessas coisas da lei. Julgar a fé do outro com base nessas atitudes é que Paulo nos proíbe. E ele diz ainda, irmãos, que cada um será julgado apenas pelo seu Senhor. Então no verso 4 ele pergunta, quem é você que julga o servo alheio? Depois ele diz, aquele que faz caso do dia, no verso 6, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então nós temos um Senhor, e este Senhor é Jesus, e é Ele quem realmente nos julga. Porque fé é um relacionamento entre o crente e Deus. Então só quem pode saber o tamanho da fé do outro é Deus. Não existe nenhum aparelho que eu conheça que mede a fé de alguém. Então só quem pode julgar é Deus. Você não pode julgar o servo do outro. Parece que Paulo está dizendo assim, ninguém julgue o escravo de outro. Só quem pode julgar é o Senhor dele. Só o Senhor dele é que pode julgar o escravo do outro, ou o servo do outro. Então, nós temos que ter cuidado com isso. O apóstolo, então, vai exortar o cristão forte a não apontar os defeitos do fraco. E ele vai dizer, então, no verso 10, mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Parece que o fraco julgava o irmão forte, que ele não era crente porque não guardava a lei.
E o forte desprezava o fraco porque ele ainda não tinha o conhecimento verdadeiro. E Paulo diz, nem você deve julgar o seu irmão e nem você deve desprezar o outro porque ele é fraco na fé. Nós precisamos procurar viver em comunhão uns com os outros, vivendo em amor. Quem é que julga se o irmão é mais crente? Quem é que julga se o irmão tem fé? Quem é que julga se o irmão realmente está firme com Deus? É o Senhor dele quem julga. É Ele quem sabe. Nós não devemos na igreja viver nos comparando uns com os outros, irmãos. Aquele irmão fala em muitas línguas estranhas, então ele tem mais fé do que aquele outro que não fala em línguas estranhas. De maneira nenhuma. Não é assim que nós medimos a fé de ninguém. Só quem sabe realmente a fé, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus é o Senhor. E nós não devemos julgar isso. O Senhor, então, é quem tem poder de julgar e até de guardar os seus servos. Parece que tinha crente lá em Roma que dizia assim, não, mas se eu não ajudar esse crente que eu estou vendo que ele está fraco, ele vai perder a sua salvação. Mas quem evita o crente de perder a sua salvação não é o outro crente, é o Senhor quem guarda ele. Os crentes podem instruir, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros. Mas só quem guarda alguém de cair da sua fé, irmãos, é o Senhor. É Ele quem julga e é Ele quem guarda. E Paulo diz que Ele, o Senhor, é poderoso para o firmar. No verso 4, se ele está em pé ou se ele cai, é pelo Senhor. Mas ele vai estar firme, porque poderoso é Deus para o firmar. A Bíblia nos mostra em muitas passagens que aquele que está em comunhão com Cristo nunca perde a sua salvação. Ele precisa perseverar na fé e ele vai permanecer salvo em Jesus. 1 de Pedro 1,5, que mediante a fé estáis guardados na virtude ou no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, é pela fé, exatamente mantendo a fé, que Deus nos guarda no poder dele para a salvação. Aquele que permanece na fé nunca perderá a sua salvação. Ele só pode perdê-la se ele perder a fé. Se ele se afastar de Cristo, aí fica difícil para ele, porque fora de Cristo não há salvação. Hebreus 7:25 diz ainda, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É Cristo quem intercede por nós, é Ele quem pode salvar perfeitamente os que se chegam a Deus por meio dele. O que faz alguém não ser salvo é porque ele não vem a Jesus, ou não crê em Jesus para por ele chegar a Deus. Mas se alguém crê em Jesus, ele tem a sua salvação e é Deus quem vai garantir isso. Não sou eu, não é você que tem a obrigação de salvar o irmão ou de fazer com que ele não perca a sua salvação. É o Senhor quem faz estas coisas. E Paulo diz que o que come ou que deixa de comer, o que faz diferença ou o que não faz, deve fazer tudo para Deus. Porque a nossa motivação em tudo que nós fazemos deve ser agradar ao Senhor. O problema, às vezes, na igreja, queridos, é porque as pessoas querem agradar os outros. Ah, não, eu vou todo dia para o culto, que é para o pastor me ver e ele me dá um cargo. Não, eu vou orar bem alto, que é para todo mundo saber que eu sou crente de oração. Isso não é necessário de forma nenhuma e nem deve ser feito. Se alguém faz alguma coisa na igreja, Paulo diz, faça para o Senhor. É para agradar a Ele que nós fazemos. Não é para agradar os homens. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz no verso 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. É isso que nós precisamos entender. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Quando nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo veio morar em nós, então a casa não é sua mais. Agora pertence ao Espírito Santo. Você é casa de Deus. Se pertence a Deus, então ele diz, porque fostes comprados por bom preço. Está vendo que você não pertence mais a você? Você foi comprado. Se você foi comprado, se alguém compra uma casa, de quem é a casa? Daquele que comprou, não é mais do dono que estava lá.
Você foi comprado por um bom preço. Então ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos comprados por Ele, somos servos dEle. Então vivemos agora para agradar a Deus. Não temos que agradar os homens. Temos que agradar a Deus. Isso não quer dizer também que a gente faça qualquer coisa, independentemente do que isso venha causar às pessoas. Nós vamos ver que Paulo vai também corrigir este entendimento. Exatamente. As nossas ações, elas muitas vezes afetam os outros. Não, eu vou orar, é para Deus, então eu vou orar bem alto aqui, quero lá saber se o irmão do lado gosta ou se não gosta. Não, não é assim também. Primeiro que Deus não faz diferença nenhuma se você ora baixinho ou se você ora muito alto. Depois que Paulo vai dizer também que nós temos que agradar a Deus, mas também temos que ser aceito aos homens. Olha no verso 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, agradar a Deus sim, essa é a nossa grande motivação. Mas temos que ter cuidado também para, nesse intuito de agradar a Deus, não desagrademos todas as pessoas, porque é exatamente isso que vai gerar contenda na igreja. Quando Paulo diz que nós devemos agradar a Deus, fazer para o Senhor, quer dizer que nós não devemos fazer nada. Eu vou fazer um jejum porque o pastor gosta disso. Eu vou no matutino porque o pastor vai me ver. Eu vou chegar mais cedo no ensaio porque a irmã vai me ver e vai me dar o hino para eu fazer o solo. Não, nada deve ser feito com o fim de agradar as pessoas, e sim a Deus. Mas também nós temos que entender que vivemos numa comunidade de fé e não podemos fazer as coisas de forma a causar contenda entre os irmãos. Então os crentes não devem julgar os outros. É Deus quem julga. Os crentes não devem fazer algo para se mostrar superior e nem desprezar os outros porque não fazem iguais a eles. Isso só faz gerar contenda na igreja. E ainda, nós temos que entender que o cristão, ele deve fazer tudo para edificar os outros, para que os outros possam crescer na fé e não ser motivo de queda ou de tropeço de alguém. No verso 13, Paulo vai dizer: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Escândalo aqui é o que leva à queda. Tropeço é alguma coisa que faz ele abalar-se na sua caminhada cristã. Então Paulo diz, nós devemos edificar aos outros. E sim, fazer com que cada irmão cresça na sua fé. Em vez de nós colocarmos qualquer tipo de obstáculo à caminhada do irmão. No verso 19, ele diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Deus salvou o irmão. E agora alguém diz: não, você se não comer isso ou se comer pouco, você vai perder a sua salvação. Quer dizer, o que Deus fez na vida dele, alguém está destruindo por causa de uma questão que nada tem a ver com a verdadeira salvação. É verdade, Paulo diz que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo, ou que vai cair na sua fé. Nós vamos ver melhor isso adiante, como pode acontecer. Nós temos que evitar o tropeço de alguém. Então, os cristãos maduros na fé, os fortes na fé, eles muitas vezes abrem mão de fazer alguma coisa, mesmo que isso seja lícito, que isso seja certo, mas eles abrem mão de fazer alguma coisa que prejudique a fé de outros. Irmão, mas eu só gosto de orar com um som bem alto. Irmão, mas na igreja eu só gosto desses hinos do cantor X. Aí tem um culto na casa do irmão, o irmão não gosta daquele cantor de jeito nenhum. Mas eu não quero nem saber, eu só gosto desse cantor, eu vou cantar e acabou-se. Não seria mais fácil dizer, não, já que o irmão lá não gosta desse cantor por alguma razão, porque ele cismou com a letra do hino, porque ele não gosta de alguma atitude desse cantor, não sei. Ele
não gosta, então eu não vou cantar esse hino, irmão, senão só vai gerar contenda. Para que eu vou insistir numa coisa, embora que não esteja errada, mas que vai gerar contenda entre os irmãos, prejudicar a fé do outro? Nosso propósito, Paulo diz, deve ser não causar nenhum tipo de tropeço à fé do irmão, porque isso será um prejuízo para ele. Paulo diz também que o cristão não deve entristecer. Além de fazer tropeçar, não deve entristecer o irmão mais fraco, né? Ele diz que, no verso 21, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Se eu tenho certeza que não há problema nenhum de eu comer carne, por exemplo, tem gente que ainda, né, olhando a tradição da igreja romana de onde veio, não pode comer carne na sexta-feira da paixão, não pode varrer a casa. Mas se eu sei que Jesus nos libertou disso e nada disso é necessário, aí eu vou aproveitar e vou fazer aquele churrasco na sexta-feira, mas meu vizinho é novo convertido e ainda está aprendendo com essas coisas, vai se escandalizar com isso, vai ficar triste, né? Eu sei que isso não tem problema. Tem irmãos que às vezes têm dificuldade com... na época de Paulo, falava-se da carne sacrificada aos ídolos. Hoje não temos mais esse tipo de coisa, mas há quem diga que certas comidas são oferecidas aos ídolos, né? Alguém fala, por exemplo, do acarajé da Bahia. Alguém fala, por exemplo, da comida chinesa. O irmão disse, irmão, não vou comer em restaurante chinês, porque dizem que os pratos são oferecidos a Buda. E o outro irmão disse, é por isso que ele é gordinho assim, né? Mas independentemente de ser oferecido a Buda ou não, se o milho do São João é ligado à idolatria ou não, se o acarajé da Bahia é oferecido a alguém ou não, Paulo nos ensina, 1 Timóteo capítulo 4, que pela oração é santificado. Então faça uma oração, Senhor, muito obrigado por esse acarajé e bote para dentro. Se você não gostar de pimenta, não peça quente, porque senão vai ser problema para você. Mas não há prejuízo espiritual nisso. Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, que fomos libertos disso. E Paulo vai explicar, tanto aqui quanto lá em 1 Coríntios capítulo 8 em diante, que o ídolo não é nada. O ídolo não tem poder sobre a minha vida. Aquele que está em mim é maior. O que eu não vou fazer é de participar daquela festa. Eu sabendo que é algo que vai ser oferecido a ele, eu não vou participar. Mas o problema é que Paulo diz que o irmão fraco pode se entristecer com o irmão forte. O irmão forte não tem problema nenhum, foi lá na banca da baiana, pediu aquele famoso acarajé com bem muita pimenta. O irmão fraco viu, misericórdia, o irmão já sei que aquele irmão não é crente, comendo um acarajé ainda mais daquele tamanho, não é crente. Então ele se entristece na fé. E Paulo diz, é melhor não comer. É melhor evitar isso. Não, mas eu sou forte na fé, eu sei que isso não tem problema nenhum. Você sabe, mas o irmão fraco não sabe. Para ele não se entristecer, não tropeçar, não ter escândalo, não perder a sua fé, não perder o seu entendimento, ainda está muito fraco, ele pode perder, né, esse entendimento. Irmão, então não vou mais naquela igreja não. Os irmãos estavam tudo comendo acarajé ali, comendo milho no São João, os irmãos estavam comendo carne de porco, na sexta-feira foi um churrascada na casa do pastor, não vou mais naquela igreja não. E aí ele pode realmente tropeçar, e Paulo diz, não faça isso. Não faça algo que pode fazer o seu irmão se entristecer, tropeçar, cair da fé. Mas isso não tem problema nenhum. Tem, porque se você não está fazendo isso correto, então Paulo diz que você não está mais seguindo a lei do amor, não está mais seguindo aquilo que é o que Cristo manda. Então a consciência, que é muito sensível do crente fraco, pode se ferir ao ver que o forte faz o que ele acha pecaminoso, embora ele esteja errado. Não é pecaminoso fazer aquilo, mas ele acha que é. E isso vai deixá-lo triste. No verso 15, ele diz então, Paulo, mas se por causa da tua comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor.
O amor deve reger o nosso relacionamento, de forma que, se é algo que não tem nenhum poder moral, eu posso deixar de fazer para que meu irmão não se entristeça na fé, não tropece, e isso será para mostrar que nós vivemos em amor. E nós vamos ver, queridos, que a fé e o amor, eles andam juntos. Um não anula o outro. E eu gosto de uma frase aqui, de novo, do escritor John Stott, que ele diz: quando se trata de questões fundamentais, portanto, a fé é primordial. E ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa para negar a essência da fé. Se salvação é só por Jesus, então é só por Jesus. Não, irmão, mas o irmão chegou aqui falando em Maria, em Pedro, em João, não sei o quê. A gente tolerou por causa do amor. Não. O amor não pode ser uma desculpa para se abrir mão da fé naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental. Mas ele continua dizendo: quanto às questões não fundamentais, que era o que estava sendo motivo de discórdia lá em Roma, contudo, o amor é que é primordial. E não se pode apelar para o zelo pela fé como uma desculpa para fracassar no amor. A fé instrui a nossa própria consciência. O amor limita o exercício dessa liberdade. Então isso aqui realmente é primordial para nós entendermos. Nas questões primordiais, nas questões essenciais da fé, a fé é mais importante. Nas questões secundárias, o amor é mais importante. Alguém aceita Jesus. Aí porque no outro dia não veio com cara de assembleiano, com roupa de assembleiano, com barba tirada de assembleiano, ou com bigode ou sem bigode de assembleiano, ou com... Alguém diz: olha, se você não aceitar Jesus de verdade, não vai para o céu. Se continuar fazendo as práticas do mundo, vai para o inferno. Aí o irmão se entristece e vai embora. E agora? A fé bloqueou-se por causa da falta de amor. Se ele chegar com uma imagem de um santo no culto, não, eu trouxe o bichinho para participar do culto, que eu vou orar a ele também, aí não. Aí a fé tem que falar mais alto. Mas se é uma questão secundária que não tem tanta importância ou que não vai trazer nenhum prejuízo espiritual ou moral, aí o amor deve falar mais alto. Então a fé instrui a nossa consciência, o amor limita a liberdade que temos de fazer mesmo aquilo que é certo, mas que não vá atrapalhar a fé do irmão. Então a fé é essencial no nosso relacionamento com Deus. Mas se essa fé vira um motivo de exibicionismo, se essa fé agora vira uma exibição egoísta de liberdade, ela deixa de ser genuína. Tinha gente que dizia: não, eu sou liberto em Cristo, então eu faço do jeito que eu quiser. Aí Paulo diz: você tem fé? Verso 22. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Guarde a sua fé para você, não exiba para ninguém não, que você está agora indo além do que o amor permite. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ok, você tem segurança no que você está dizendo? Muito bem, então faça assim. Mas cuidado com o amor. Fé não é para ser exibida. Liberdade cristã não é para ser exibido. Não, eu faço porque eu posso, eu sei que isso aqui não vai prejudicar em nada a fé. Eu vou lá no bar para evangelizar, mas não tem problema nenhum. Eu vou evangelizar no prostíbulo, não tem problema nenhum. Mas o irmão fraco que passa de longe e vê: eita, o irmão entrou na casa da luz vermelha. Misericórdia. Então isso pode trazer um prejuízo à fé dele. Você tem fé? Mas olha, cuidado com a sua fé. Não pode ser motivo de exibição a liberdade cristã, senão essa fé deixa de ser genuína. Nós vemos então, queridos, que Paulo está instruindo os irmãos aqui. E ele conclui dizendo: aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, se alguém crê que o que ele está fazendo contraria a vontade de Deus,
para essa pessoa é melhor não fazê-lo. Não, mas isso não tem problema. Não tem. Mas se ela acha que tem, ela não deve fazer, porque para ela será pecado. Ou seja, a sua consciência vai ficar pesada. Eu lembro de uma história da minha mãe, que ela contou que um dia foi conversar com a regente do coral lá em Bahia, na Paraíba, onde ela morava com a minha avó e cantava no coral. E ela via a irmã do coral usar um enfeite no cabelo, achava muito bonito. E ela disse que teve um sonho que aparecia ela e quando ela ia colocar aquele mesmo tipo de enfeite no cabelo, aquilo se transformava numa coisa horrível. E ela foi contar à irmã: irmã, mas por que a senhora usa? E a mulher tão espiritual e no sonho eu não podia usar. E a irmã disse: é porque certamente você está querendo usar por outro motivo. Ou você está querendo usar, mas não se sente bem usando, alguma coisa assim. Ou talvez por vaidade é que você queira usar. Eu uso porque meu cabelo é muito cheio e só dá certo com esse tipo de brocha, de coisa lá. Então, quer dizer, o motivo era diferente talvez de uma para a outra. Se o irmão pode fazer uma coisa, não quer dizer que todo mundo possa. Porque alguns talvez achem que aquilo é errado, e se ele fizer, ele vai contrariar a sua consciência. E aí Paulo diz, se ele tem dúvidas, se ele não tem certeza, se ele não fica em dúvida, ou está achando que aquilo realmente não é aprovado por Deus, então é melhor ele não fazer, porque senão para ele será pecado. Ou então nós vemos que se o crente fraco, ele é incentivado pelo forte a fazer o que ele acredita que Deus o proíbe de fazer, isso ainda é pior, que vai ferir a sua consciência. O irmão acha que não pode comer carne de porco, por exemplo. E o crente forte, não, irmão, isso não tem nada a ver, abre a boca aí, chega, pegue logo um pedaço aqui que você vai ter que comer agora, acabar com essa besteira de crente rei que quer cumprir a lei, não sei o quê. Aí o irmão come, depois o irmão, misericórdia, comi carne de porco, Jesus, a Bíblia disse que não pode, perdi a minha salvação, não vou nem na igreja mais. Agora a consciência dele está ferida e isso é um problema para o crente forte. Então nós, os crentes fortes, é interessante que Paulo, ele se coloca no grupo dos fortes, porque ele diz no verso 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Ou no verso 1 do capítulo 15 ele diz, mas nós que somos fortes, ele se colocava como forte, ou seja, eu tenho a minha fé segura, eu sei o que é a essência da fé cristã e até onde vai a liberdade cristã, mas esse crente forte tem que ter cuidado. Sobre ele pesa mais responsabilidade do que o crente fraco, porque se o crente forte sabe qual é o correto, ele então tem que ter cuidado. Às vezes o crente forte fica empurrando o crente fraco para fazer coisas que ele, o crente fraco, não tem maturidade ainda para fazer. E isso pode ser um prejuízo enorme para a fé dele. Mas o crente fraco precisa saber que Paulo diz que todos nós iremos dar contas a Deus do que nós fazemos. E se alguém ferir a consciência do outro, causar tropeço ao irmão, ele vai prestar contas a Deus disso também. Os crentes fortes precisam ter cuidados, porque eles não são tão fortes assim que possam aguentar o juízo de Deus. Nós temos que ter cuidado então. Se o cristão faz algo contra a sua consciência, que foi instruída pelo Espírito Santo, ele peca. Se você sabe que não pode fazer, se você tem consciência, o Espírito Santo fala no seu coração que não pode fazer. Mas porque alguém disse que fizesse, porque se fizer aquilo alguém acha bonito, porque o outro irmão disse que você podia fazer, ou o pastor disse que fizesse, que senão você ia perder alguma coisa, não faça, porque se fizer, aí sim peca. Se alguém faz, isso não é de fé, ou isso não está realmente de acordo com a sua consciência que já foi instruída pelo Espírito Santo, ele peca se fizer isto, porque para ele isso é realmente pecado. A liberdade cristã, queridos, essa liberdade que Jesus nos dá, ela tem um único propósito, que é servir aos outros em amor. Liberdade cristã não é para me julgar melhor do que os outros, não é para me julgar mais santo do que os outros.
não é para viver uma vida de qualquer maneira, mas sim para servir aos outros em amor. Então, o que eu posso fazer é limitado não apenas pelo que é proibido ou não na Bíblia, mas também por aquilo que vai ter um impacto negativo ou não no meu irmão. Nós vamos ver Gálatas 5:13. Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Liberdade cristã é para servir aos outros em amor. Então ela é limitada por esse exercício do amor. Lá fora vale a lei do mais forte. Na igreja vale a lei do mais fraco. Se o mais fraco não suporta aquilo, então o forte não deve fazer para não prejudicar a sua fé, porque isso será contrário ao que o Espírito Santo nos orienta na sua palavra. Ah, meu irmão, mas não tem problema nenhum. Isso aqui, nós somos libertos por Cristo. Mas se o irmão se escandaliza por causa disso, é melhor não fazer para não ferir a sua consciência. Quando alguma coisa que é moralmente indiferente para alguém, antes de agir com essa convicção, ele deve perguntar como tal ação irá afetar a paz da igreja e o crescimento cristão dos demais. Antes de fazer alguma coisa, não, irmão, isso não tem problema nenhum, isso não interfere na fé de ninguém, isso não é pecado. Tudo bem, você tem certeza, mas antes de agir com essa convicção todinha, veja se isso não vai ferir a fé de alguém. Porque se for ferir a fé, é melhor não fazer. Em todas as coisas na vida cristã, nós somos chamados a imitar Cristo. E depois de explicar como os crentes devem agir, no início do capítulo 15, ele vai concluir essa história, verso 2, dizendo: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Por quê? Aí ele diz, no verso 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aquilo que foi escrito na palavra, inclusive todo o exemplo de Cristo, é para nós seguirmos, queridos. Nós precisamos imitar Cristo em todas as coisas. E o que a Bíblia diz é que Cristo, em vez de agradar a si mesmo, ele viveu para agradar o Pai e ele viveu para atender a necessidade dos outros. Cristo não tinha pecado para ir à cruz, mas eu tinha e ele foi no meu lugar. Aleluia! Ele foi porque eu precisava. Ele não precisava de fazer nada daquilo, mas eu precisava. E aí, em vez de viver para ele, para agradar a ele, ele viveu para mim. Ele morreu por mim, ele veio a essa terra por mim. E se ele fez isso por mim, nós também devemos viver para os outros e não apenas para agradar a nós mesmos. Nós vemos, queridos irmãos, que nós somos cristãos. E como cristãos nós fomos libertos da opressão da lei. Não temos que guardar mais aquele monte de regras cerimoniais. Não somos mais proibidos de comer esse ou aquele alimento. Não temos mais que guardar dias, festas, circuncisão, nada disso. Mas nós devemos usar essa liberdade com responsabilidade, em amor, para a edificação do corpo de Cristo. Não é porque não é proibido na palavra que eu posso fazer, porque se ferir o irmão mais fraco, então eu não devo fazer, porque somos regidos pelo amor. Quem ama, cumpre a lei, é o que diz a palavra de Deus. Então eu não preciso mais cumprir todas aquelas coisas da lei, mas eu preciso amar, porque o amor é o verdadeiro cumprimento da lei. As questões pessoais não devem afetar a obra de Deus. Não, mas eu quero assim, eu gosto assim. Para mim tem que ser desse jeito. Eu só canto se for assim, eu só ensaio se for nessa hora, eu só oro se for assim, comigo é assim. Mas questões pessoais, irmãos, não podem afetar a obra de Deus. Se você quer assim, mas se isso fere a consciência de alguém, se você acha que tem que ser assim, mas se alguém está com a fé em dúvida sobre isso, então algo que é bom para nós pode ser um obstáculo aos outros. Para você pode não ter problema nenhum, mas pode ser um obstáculo à fé de alguém. Então nós temos que ter cuidado com isso. Que nós oremos então, queridos, para que Deus nos ensine quando devemos limitar nossa liberdade em benefício dos irmãos da fé,
sejam fracos ou sejam fortes, nós temos que procurar viver em comunhão, em harmonia, guardando o essencial da fé, mas tendo flexibilidade naquilo que é secundário. Há uma frase que se atribui a Agostinho de Hipona, e ele diz assim: no que é essencial, unidade. No que não é essencial, diversidade. E em tudo, caridade. Naquilo que é essencial à fé, só podemos ter uma opinião, não pode ter outra. É só Jesus quem salva e acabou-se. Naquilo que não é essencial, diversidade. Eu gosto de orar em pé, o outro gosta de orar sentado, o outro gosta de orar de joelho, o outro gosta com a cara no pó. Se alguém gostar plantando bananeira, não tem problema. A posição não interfere no meu relacionamento com Deus na oração. Isso então pode ter liberdade. No essencial não. Mas em tudo ele diz amor. O amor deve reger o relacionamento entre os irmãos na igreja. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, que possamos tomar essa palavra para a nossa instrução. Eu não sei se você é um forte ou se você é um fraco na fé. Eu não sei se você está meio forte e meio fraco. Eu não sei como está a sua fé, porque também não cabe a mim julgar isso. Mas eu sei que ou de um grupo ou de um outro, nós temos instrução para vivermos em amor e em comunhão na igreja. E precisamos colocar isso em prática. Não é para simplesmente ouvir, é para praticar. Porque é quando praticamos a palavra que ela realmente se torna viva na nossa vida. Vamos viver em comunhão, vamos viver em amor, vamos respeitar a opinião dos mais fracos ou dos mais fortes, naquilo que é secundário na igreja, e evitar aquilo que possa trazer escândalo, tropeço ou entristecer o irmão, mas viver unidos, porque a essência da igreja é viver unidos com Cristo. Jesus disse que todos conheceriam que nós éramos seus discípulos quando nós vivêssemos em união, em amor. Essa é a verdadeira marca do cristianismo. Viver em amor, em união, ajudando uns aos outros, edificando uns aos outros. Essa é a característica da verdadeira fé, e que Deus nos ajude que nós possamos viver desta maneira cada dia da nossa vida aqui nesta terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.